Federação Tabajara. No melhor som, com muito mais música e no esporte com o Scratch do rádio. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. A partir de agora, programa Alô Comunidade. O dia a dia das associações de bairros. A pauta que vem das rádios comunitárias. Notícias de interesse de nossas comunidades que não saem na mídia convencional. Tudo isso e muito mais no Alô Comunidade. Um programa da Sociedade Cultural Posse Nova República e do coletivo de jornalistas Novos Rumos. Alô Comunidade. Para participar é só ligar 3214-7796 ou 3214-7797. Boa tarde, agora são 2h59. Estamos dando início a mais uma edição aqui do programa Alô Comunidade. Aproveitando inicialmente para pedir desculpas aos ouvintes, porque no sábado passado a gente não conseguiu avisar em tempo que o programa mudaria de horário aí 1 hora mais tarde por conta dos jogos da Copa do Mundo 2014 e até a próxima semana, até as próximas etapas aí da Copa, nós vamos ficar nesse horário então, das 15 horas até as 16 horas, nesse intervalo entre o jogo das 13 e o jogo das 16 horas. Vamos ocupando aqui esse espaço entre os jogos da Copa do Mundo nas tardes de sábado aqui pela sua Tabajara AM. Eu sou Dalmo Oliveira, de volta ao batente no programa Alô Comunidade. Nossa edição de hoje é a edição 150. Estamos mais uma vez ao vivo aqui dos estúdios da sua Tabajara AM, de frente para a Mata do Buraquinho. E no programa de hoje tem uma série de atrações novas, novidades aí para o pessoal que nos acompanha todo sábado aqui no Alô Comunidade. Daqui a pouco a gente tem uma entrevista especial com o escritor, ensaísta, professor universitário Romualdo Palhano. Ele que também é irmão do companheiro Beto Palhano, que está partilhando aqui os microfones hoje à tarde comigo no Alô Comunidade. Boa tarde, Beto. Boa tarde, companheiro Dalmo. Boa tarde, o nosso companheiro Maurício José, que deverá ser substituído daqui a pouco. É Lucas, que veio hoje, Maurício? É o Lucas, o Beto, Beto Lucas, Beto que Lucas. É meu xará, né? Meu xará, por sinal, né? E boa tarde a todos e todas. Boa tarde a todos os nossos rádio ouvintes e vamos aqui abrindo o programa mostrando quem são os nossos parceiros. Este programa é uma realização da Sociedade Cultural Posse Nova República em parceria com a Rádio Tabajara AM. Programa Alô Comunidade também é uma realização da Rádio Comunitária Zumbi dos Palmares, em parceria com o coletivo de jornalistas Novos Rumos e também com o Ponto de Cultura Cantiga de Ninar, da cidade de Itabaiana, que ontem teve festa, né, Palhano? Que ontem teve festa. Produção e apresentação... Produção é de Dalmo Oliveira e Beto Palhano para o programa de hoje. E ainda nas reportagens externas? As reportagens externas nós temos aí o auxílio luxuoso de Fabiana Veloso, Zuma Nunes e eventualmente também a companheira Mabel Dias. E também o companheiro Marcos Veloso, que não tá só nos auxiliando, né? Encadeia conosco as seguintes rádios comunitárias: Rádio Diversidade do Jardim Veneza, Rádio Alquimista de Mussumago, Rádio Voz Popular da comunidade São Rafael, nossos vizinhos aqui do Castelo Branco, Rádio Sintonia da Ilha do Bispo. Também conosco na sintonia, a Rádio Independente da comunidade Timbó, Rádio Associação Cactus de Mandacaru
E também a Rádio Acauã, lá de Aparecida. Rádio Quebra-Mar FM de Cabedelo. E a Rádio Araçá FM da cidade de Mari, no Brejo Paraibano. E a Rádio Umbu FM da cidade de Umbuzeiro. Também conosco nessa parceria a Rádio Casa Branca Comunitária de Bahia. E conosco também a Rádio Comunidade Geral de Guarabira. Além disso, está nessa parceria a Rádio Comunitária Verdes Mares, Rádio Poste Verdes Mares da cidade de Pilar. E você pode ainda nos seguir através do Twitter, @alocomunidadepb. E também pelo perfil do Facebook, você procura aí o nosso perfil Dalmo Oliveira, Dalmo da Silva. No Facebook lá tem uma página do Alô Comunidade PB. E você também pode nos seguir através dos sites. Os sites que nos retransmitem é o direto do sanhauá.com.br, radiozumbi.blogspot.com e também o blog Novos Rumos Jornalistas.blogspot.com.br. E você ainda pode interagir conosco ao vivo através dos telefones 3218-7928, 3214-7796 e o 3214-7797. Repetindo, 3218-7928, 3214-7796 ou 3214-7797. Agora são 15 horas e 5 minutos, Beto Palhano. Deixa eu mandar um alô especial logo pro nosso amigo Jorge Blau Silva, que está aqui ainda na retaguarda aqui da equipe de esportes da Tabajara. Agradecer ao Jorge pelas energias positivas aí, viu, Jorge? Obrigado. E eu queria registrar também, Jorge, que eu tô querendo o telefone do companheiro Ivan Machado, porque nós lançamos um livro ontem em Itabaiana, Artistas de Itabaiana, e Ivan Machado é contemplado neste livro. E eu estou com o livro autografado para entregar para ele. Daqui a pouco, um minutinho eu vou... Pronto, o telefone tem por aí, né? Pronto, beleza. Ô Jorge, qual é o jogo das 16 horas? Fala aqui pra gente, para os ouvintes terem noção, que daqui a pouco tem mais futebol ao vivo aqui na sua Tabajara AM. E a gente tá fazendo, então, ocupando essa 1 hora entre uma partida e outra. Boa tarde, Jorge Blau. Boa tarde a você, meu querido Dalma, Beto, e dizer que jamais poderíamos deixar de tê-los aqui na programação da minha querida e estimada Tabajara, né? Nós nos sentimos assim, este momento de vocês não está conosco. Já tivemos aí Argentina 1, Irã 0, né? Nós temos agora um outro às 16 horas. Eu estou aqui na minha tabela, está o tanto quanto murcha, mas eu estou na procura. Eu sei que nós teremos às 19 horas Nigéria e Bósnia, jogo que também iremos acompanhar, mas teremos Alemanha e Gana daqui a pouquinho. É um jogão também, né? Alemanha e Gana, portanto, Gana, que você sabe, é um país africano, mas que desenvolve um grande futebol, né? Exporta muito jogador, né? Você sabe que na Copa de 2006, Gana nos deu trabalho, e como deu trabalho, e depois já avisava que nós iríamos enfrentar a equipe da França, aquele gol que o Thierry veio de trás, né, que diz que o Roberto Carlos quis fazer não quis subir na bola, aquela coisa toda, mas hoje é a Alemanha que é tida a vida como a melhor seleção, né, da Copa. Vamos aguardar para ver se a Alemanha reafirma isso hoje, né, confirma-se nos próximos jogos, e aí vamos aguardar aquilo que vai desenrolar. Portanto, já tivemos Argentina 1, né, Irã 0, teremos Alemanha e Gana, e às 19 horas Nigéria e Bósnia. Qual é o seu palpite aí para finalíssima, Jorge Blau? Finalíssima, eu acho que tá muito difícil, viu, Dalmo? Tá muito difícil, meu querido Dalmo, mas, meu querido Beto e Dalmo, eu acho que o Brasil vai chegar. Não vai ser fácil, como bem disse Davi Luiz.
aquele jogo com a equipe do México já diz tudo. De uma equipe buscando o gol e uma outra se defendendo e um goleiro daquele de todas as formas. Já que não foi aquilo que aconteceu no jogo que acabamos de ver, entre a Argentina e a seleção do Irã. A seleção do Irã teve 3 grandes oportunidades, assim não concluiu. Agora aqui o goleiro também da Argentina foi bem. E deixar o Messi chutar de fora da área, do jeito que ele chuta. Você lembra aqueles 4-3 lá nos Estados Unidos, Brasil e Argentina? Brasil perdendo, vira o jogo, mas depois deixa o Messi chutar de fora da área, fica todo mundo assistindo. E não se pode deixar um jogador da qualidade de Messi, Neymar, chutar de fora da área da forma que eles gostam de chutar. O próprio Fred, que é muito bom nisso também. Então, eu espero e aguardo que sejam brasileiros e alemães na decisão desse Mundial. De todo modo, você reconhece, eu acho que você concorda comigo, que é o seguinte, que essa Copa do Mundo está sendo uma caixinha de surpresas, né? Tá acontecendo coisas que ninguém esperava. De tudo. Rapaz, um inglês ontem postava, né, o número de ingleses que ficaram nus, vocês viram? Tá aí na internet, na Copa, no jogo de sábado entre Inglaterra e a equipe da Itália, lá no estádio da Amazônia. Então quer dizer, o cara fica nu, aí já postou jogadores, quem faz muito esse bastidores é o terceiro tempo do Milton Neves. Jogadores trocando calção, meu amigo, tirando sunga nas vestiárias, você pode trocar a camisa ali, quer dizer, tá acontecendo de tudo e muito mais. Quem poderia dizer que chilenos que têm tido havido assim uma educação mais apurada do que a nossa, por ter ali ser um país e que foi ali descoberto e, acima de tudo, colonizado, a palavra é essa, como você, pelos espanhóis, né? Exato. Por tudo, uma cultura muito boa, forte, tida a vida, que vem aí da monarquia, com parlamentarismo, com presidencialismo. Sabe tudo isso o chileno, e fazer aquilo, invadir um centro de imprensa e querer a toda forma, sem ingresso, assistir uma Copa do Mundo? Quem jamais poderia imaginar? Vindo isso, podemos dizer assim, de colombianos, integrantes da Farc, essa coisa toda, tudo bem, mas do povo chileno eu jamais poderia esperar. O problema, Jorge, é que o pessoal também vem pro Brasil achando que o país é também o país do carnaval. Vem com aquela mentalidade. Sempre o carnaval. De que aqui tudo é possível, tudo é permitido. O cara chegou ontem, rapaz, a dizer, como o Beto disse aí, Palhano, rapaz, o cara imaginar que nós aqui não teríamos condições de ter TV a cabo. O cara disse que eu estou assistindo pela televisão do meu país, que era TV a cabo, TV francesa, um francês, aquele jogo de ontem, e o outro se admirou. Mas por quê? Será que o Brasil não faz parte disso? Agora, aproveitando isso aqui, eu quero dizer, meu querido e estimado Dalmo, da minha satisfação de tê-lo hoje de volta aqui. Eu que aqui estava, tentei de todas as formas, um contato, Maurício viu, né, a minha preocupação para com você. Eu fui buscar até minha agenda, que eu havia deixado lá ali no carro, que tinha um telefone assim do seu sogro, que sua senhora havia me falado para que eu falasse com ele na toa, e eu disse, não, me dê o telefone dele que eu coloco ele aqui como torcedor do Botafogo para participar conosco. Tá na escuta, é Fernando. Fernando, pronto, e eu fui buscar, eu tinha deixado em casa, meu amigo, mas aí eu disse que depois de 3h40, aí eu disse, não, me rendo porque não dá mais tempo nem do meu querido Dalmo sair de casa. Mas hoje você aqui, este programa que acima de tudo, parte da cultura do povo paraibano. Cultura na arte, na literatura,
temos aqui agora um lançamento de livro, né? Exatamente. Foram ontem. Então, quer dizer, obras literárias, a cultura, a arte, acima de tudo, a oportunidade e a preservação do que eu vi. Lá no Conde, eu fui visitar meu sobrinho e lá alguém falando. Eu estava em Ituaçu ouvindo o programa e os amigos da Rádio Tabajara falando ao seu nome, né? Chegando por aqui o meu querido Stefano Vanderlei com a camisa da Zurra, que foi ontem. A AFA, Argentina. Ele viu que a coisa. Agora não se pode deixar o Messi chutar de fora da área. Fala você aqui, lembra? Stefano, Aquele 3-2 em cima do time do Brasil, você lembra? Que ele pegou uma bola de fora da área nos Estados Unidos, né? Chutava e fazia 3-2 de virada. Brasil virou, a Argentina sendo na frente, Brasil virou, estava bem no placar e deixaram o Messi chutar de fora da área e levaram aqueles gols. Não se pode deixar jogadores do talento dele, não se pode deixar isso, meu caro Stefano. Boa tarde. Uma boa tarde a todo mundo ligado no Alô Comunidade, programa que está consolidado, né, Jorge? É verdade, eu dizia a gente comenta às vezes no estádio, né, Jorge, que o pessoal diz, rapaz, acaba a resenha do sábado, tem um horário destinado para a comunidade. A cultura, a arte, a literatura, é um enriquecimento. E acima de tudo, aquilo que eu disse uma vez à minha querida Renilda, quando fazia programa comigo, é fortalecer e acima de tudo, vivenciar a cultura do nosso povo, né? Vendo ele sempre os colombos, enfim, isso é uma coisa muito bonita que o Dalmo aqui sempre traz. É verdade, Dalmo, um abraço pra ti. Olha só, o Jorge sabe que a gente costuma também analisar sem paixão. O Brasil com o México não é motivo de desespero, porque o México, apesar que eu publiquei, Jorge, naquele no Facebook, que o México foi 4º lugar na CONCACAF e tal, mas o México jogou bem. Se não fosse o goleiro do México, o Brasil tinha goleado. Você vê a própria Argentina agora quase não ganha do Irã, que é pior do que o México 1000 vezes, não é verdade, Jorge? Uma seleção desconhecida, né? Não é isso não, é porque não tem futebol, meu amigo, no Irã. O México tem tá anos-luz da frente do Irã. Mas o pessoal, Dalmo, fica o pessoal dizendo o quê? Só criticando, não é verdade, Jorge? Porque o Brasil... Meu amigo, o Brasil ganhou um primeiro jogo, empatou com o México, que é um bom time, e tem de tudo, e tem tudo pra ganhar do Camarões, e para as oitavas contra o Chile, que é freguês do Brasil, Jorge, e o Brasil quer obter êxito. Seleção. Agora, o que eu dizia aqui, Dalmo, ele me falava, que nessa Copa tem de tudo. Você viu os ingleses nus, você viu os jogadores trocando calções, sungas nas vestiárias, tem de tudo, que mostra que até um francês ontem, Stefano, imaginava que no Brasil não se tinha TV a cabo para se ter a TV francesa, e que se mostrava a frieza do locutor francês ao transmitir o jogo, ao contrário do locutor da Suíça, que mesmo perdendo de 5-0, 5-0, quando a Suíça fez o primeiro gol, foi aquele estrondo, foi aquela festa, como também o locutor lá da Costa Rica, que a televisão, inclusive a Globo, foi forçada a mostrar pela alegria, por tudo aquilo que ele causou às redes sociais. O Jorge sabe, eu não sou torcedor da seleção brasileira, mas eu analiso. A seleção está superior. Quem fez vergonha foi a Argentina, que quase não ganha do Irã. Quem fez vergonha foi a Itália ontem. E a Itália ontem, Jorge? Verdade. Jogadores parados, não davam uma carreira, Marcelo. A Espanha que já embarcou, né? Pois é, a Espanha fez uma lambança. Entendeu? A gente não deve estar também criticando. E Stefano, agora dentro dessas coisas, eu dizia aqui há poucos instantes, e você sabe, países colonizados, que às vezes até eu costumo brincar com você, porque a gente brinca, às vezes até na gozação, como ele disse aqui, que botou pra mim, empatou com o Messi, que foi o último da CONCACAF, mas eu entendo, isso é brincadeira entre nós dois. Eu costumo dizer, Stefano, quando você é colonizado, que tenta copiar ou superar aquilo
fugindo alguma coisa, você se supera. Agora, quando você quer copiar, quer ser, quer medir, todo o tempo tá aí. A Argentina perdendo o segundo PIB da América, tá sabendo, né? Agora, sendo o quê? Ultrapassado pela Colômbia, Stefano. Situação complicada. Querendo aplicar um calote. Aí eu dizia de Stefano, países que foram colonizados, né, pela Espanha, matou aqui, o Chile. A educação, você sabe, muito mais avançada aqui. Mas o Chile é porque passou por um processo da ditadura de Pinochet, que matou muita gente, embora isso tenha desenvolvido até o país, mas houve muita morte, né? Mas que desenvolveu o país. Agora, a cultura do povo lá é muito mais. A educação, não quer dizer a cultura, porque a cultura brasileira, pra mim, é o concurso. O discurso tá enveredando pra já tá mudando de discurso. Não, mas a gente vai chegar aqui. Não, eu só queria dizer o seguinte. O poeta já tá aqui, né? O nosso rádio ouvinte motorista Borges, mandou um alô pra você agora há pouco, ele sempre nos escuta, pediu para me dar um abraço para você, para o Roy Silva, para o companheiro Dalton, para o nosso companheiro aqui, Stefano Vanderlei, e eu gostaria de anunciar o seguinte: o doutor Romualdo Palhano se encontra aqui, vai ser o nosso entrevistado de hoje. Vai ser agora. E do Romualdo Palhano é o Jorge Blau Silva, que é o nosso cronista esportivo de primeira grandeza, e aqui o Stefano Vanderlei, o nosso internacional, né, que são da equipe esportiva da Rádio Tabajara. Só pra fechar, eu já vou deixar o meu abraço. Fica à vontade. Vou dizer, de Stefano, o que me causou foi aqueles torcedores chilenos querendo entrar todo no Maracanã, pessoal educado, filho daquela fragilidade da segurança também do estádio. Né? Se vier baderna aqui é pra meter o cacete. Não era pra ter deixado aquilo acontecer, não. Se faz em todo canto quando acontece Copa. É verdade, por que não no Brasil? Era pra ter metido o cacete. Eles deviam ter procurado o PROCON, na verdade. É verdade. Mas estão deportados. Um abraço, dá um abraço. Antes de vocês saírem, eu queria dizer o seguinte: todo esse episódio de gente que tá vindo pro Brasil na Copa vai ser muito positivo, porque as pessoas não tinham ideia do que era o Brasil. Ontem era torcedor, o jogo era Costa Rica e Itália. Jorge, torcedores do Uruguai, Croácia, uma colônia do México grande em Recife. Tinha torcedor do Equador, da Venezuela. Meu amigo, era uma festa, meu amigo. E o mundo vai descobrir quem é o Brasil agora. E meia dúzia de babaca manifestando contra um evento como esse. Stefano, pra você, o jogador inglês de todos os tempos. Bob Moore, claro. Ou Bob Charlton, aliás. Perdão. Depois dele, quem? Paul Gascoigne. Certo, olha aí. Tá vendo? Este é o meu, que eu digo, Wikipedia. Aqui, volante que está sempre aqui na Tabajara. E quero dizer pra ele que aquele inglês que pousou nu, que tudo, está aí curtindo a Amazônia, vivendo do outro lado. Você já sabe quem é. Pois é. Tá aí. Tá fazendo. E travessia de moto e tudo. E o cara é metrosexual. Só usa perfume do melhor. A camisa dele, quando ele jogava bola, não tem a troca de camisa. Diga o nome do homem. David Beckham. Sim. Ele trocava a camisa, os cabas disseram que a camisa cheirava mais do que uma loja de perfume. Agora tanto creme que o cabo usava. Tá fazendo até comercial. Veio fazer comercial pra Silvio Santos. Da Jequiti. Vem fazer. Tem um perfume da Jequiti que é David Beckham. Meu amigo, o que o cara está fazendo, as nossas raízes, a cultura, a arte do povo indígena, daqueles ribeirinhos. Olha como é que eu fico. É porque é o seguinte, o David Beckham, ele não era porque aquele craque. Ele só pede pra aqueles Paul Gascoigne, Gary Lineker. Agora, esse menino que é Gordon Banks. Mais midiático, né? Mais midiático. É uma figura emblemática. Muito bem. Você que jornalista, talentoso, vai a palavra certa. Ele é casado com a Space Girl. Exatamente. É uma figura. É uma figura. Então, quer dizer, o Brasil, você disse bem, está sendo mostrado a esses povos que aqui estão, quem é realmente o Brasil. As pessoas não têm ideia. Tem gente que acha que a nossa capital é Buenos Aires ainda. É verdade. Não. E agora eles vão descobrir. Agora eles vão descobrir. Quando mostrava o horário dos jogos, Milão, tal hora, tal hora, Tóquio, tal hora. Aí tinha Buenos Aires, 16 horas. Não que tinha é a referência da América Latina. Isso é verdade. Porque também, a gente também não pode menosprezar. Também é um grande país. Não, com certeza. Mas só que o seguinte também, tem coisa também, por exemplo, eu fiquei, Jorge, ontem, 2h30 em Abreu e Lima. O trecho Abreu e Lima, entre Igaraçu e Abreu e Lima. Rapaz, é negócio. Mas não é questão de Copa, não. É coisa diária. Caminhão, tal, estrada esburacada, sinal numa BR. É direto ali. É coisa besta, assim, que daria pra só uma pitadinha, né, Jorge? Mas isso é besteira. A Copa tá aí. É um sucesso de gol. Tá dando de 10-0 na Copa da França, na da Itália 90. Há quem diga
que será justamente aquilo que disse o companheiro. Para qualquer um país da América será mais uma Copa do Mundo. Para o Brasil será a Copa de todas as Copas. Agora são 15 horas e 22 minutos. É o Alô Comunidade entrando aí no ritmo da Copa 2014, companheiro Romualdo Palhano, que já está conosco. Sente aqui perto do microfone, companheiro, para a gente começar esse bate-papo. Eu quero mandar logo um alô, então, para Fabiana Veloso, para Davi, para Júlia e também para Joana, que estão ouvindo o Alô Comunidade aí no conjunto do ditador Ernesto Geisel, Beto Palhano. E também para Dona Lia do Geisel, né? Dona Lia Serrano, que nos escuta, que é nosso ouvinte assídua, e Roberto Oliveira, lá do Alto do Mateus. Tá praticamente já quase pronto na hora do intervalo, mas vou divulgar aqui uma notinha que é interessante, que é o Minicom, que quer interferir na liberdade da organização das rádios comunitárias. O Ministério das Comunicações pretende agora interferir na liberdade da organização das rádios comunitárias do Brasil. O órgão publicou uma norma que estabelece o tempo de mandato das diretorias das rádios comunitárias. Em ofício enviado para a Associação Cultural Comunitária Semente de Amo e Fé, a entidade é autorizada para o serviço de radiodifusão comunitária na cidade de Guarulhos, São Paulo. A intervenção veio após a emissora eleger a atual diretoria por um mandato de mais 5 anos. O Minicom ainda ameaça a entidade sob pena de não cadastramento no prazo de 30 dias em documento assinado pela Coordenadoria Geral de Radiodifusão do órgão, Tassiana Cunha de Carvalho. Ela afirma que o tempo de mandato dos membros que compõem a diretoria é de 4 anos, sendo admitida uma recondução, se a entidade providenciar a adequação. A Abraço repudia a intervenção e entende que a medida adotada pelo Ministério das Comunicações fere o processo democrático das entidades e das comunidades que compõem as rádios comunitárias do Brasil. A Abraço é a Associação Brasileira de Radiodifusão Comunitária. É isso aí, agora são 15 horas e 24 minutos. Olha, enquanto você espera o próximo jogo, que vai ser Alemanha e Gana, aqui também ao vivo pela sua Tabajara AM, nós vamos fazendo o Alô Comunidade hoje, um pouquinho mais tarde, né? A gente vai até às 16 horas. E no próximo sábado, provavelmente também nesse mesmo horário, o Alô Comunidade aí, edição especial da Copa 2014. Deixa eu dar um alô aqui sobre o dia 19 de junho. É considerado o Dia Mundial de Conscientização e Entendimento sobre a Doença Falciforme. A doença falciforme é a doença hereditária mais comum no mundo e também aqui no Brasil. E nesse dia, aliás, no dia 20, no dia seguinte, ontem, a Associação Paraibana de Portadores de Anemias Hereditárias, a ASPA, da qual eu participo, e também o companheiro Zuma Nunes, fizemos uma panfletagem, né, uma ação de divulgação da doença falciforme nos principais hospitais aqui da capital João Pessoa, principalmente ali no Trauminha, de Mangabeira, e também no Hospital Pediátrico do Valentina Figueiredo, divulgando aí a problemática da doença falciforme, cujos principais sintomas podem ser entendidos como uma rápida destruição dos glóbulos vermelhos, a cor amarelada na pele e também nos olhos das crianças, inchaço nas juntas aí, nos punhos e tornozelos das crianças. Você que é mãe, que está ouvindo o programa, fique atento a esses sintomas. Pode ser que a sua criança aí tenha algum sintoma de doença falciforme, anemia falciforme, e o interessante é procurar um especialista, um hematologista, ou então procurar o Hemocentro da Paraíba para ter mais informações sobre a doença falciforme, um problema hereditário genético bastante comum na população negra, mas que também já está bastante disseminado na população de um modo geral. E a nossa associação, a ASPA, Associação Paraibana de Portadores de Anemias Hereditárias, está fazendo essa campanha, fez essa campanha ontem,
para incrementar aí a divulgação sobre esse grande problema de saúde pública que também afeta a população paraibana de um modo geral. Mais informações pelo 3225-4854, 3225-4854, ou então pelo 8898-3155, os telefones da ASPA, para você tirar mais dúvidas aí sobre anemia falciforme. Agora são 15 horas e 27 minutos, Palhano. 15 horas e 27 minutos, mandar um alô para Dona Hilda Palhano, para o nosso amigo Evânio Teixeira, lá da cidade de Pilar, Déia do Monte, que inclusive foi nossa última entrevistada no programa de sábado, faz 15 dias, o companheiro lá de Itabaiana, Edilson Andrade, que nos prestigiou ontem lá no lançamento do livro do companheiro Romualdo Palhano, que é o nosso entrevistado de hoje, e para seu João Teotônio Carvalho, seu Theo, que não está sabendo que o programa hoje é nesse horário, né? Infelizmente ele não está sabendo que o horário hoje é esse. Eu acho que a gente deve aproveitar agora, já ir para o intervalo e depois a gente já entra direto com a entrevista com o companheiro Romualdo Palhano. Temos 2 minutos, agora são 15h28. Vamos dar uma saudação inicial para o Romualdo, que já está aqui. A saudação. Aproveitar esses 2 minutinhos antes do intervalo comercial. Companheiro Romualdo, tá chegando de Itabaiana, boa tarde. Estou chegando, boa tarde aos ouvintes do Alô Comunidade e da Rádio Tabajara. Como é que foi a festa ontem, Romualdo? E o livro tá lançado, como é que foi a receptividade do povo de Itabaiana ontem no lançamento lá no Ponto de Cultura Cantiga de Iná? A receptividade foi maravilhosa, né? Muita gente, algumas pessoas foram daqui, da capital, e a sociedade lá participou em peso, né, do lançamento da obra. É a minha terceira obra sobre a cidade de Itabaiana, e desta vez uma obra histórica que traz alguns fatos importantes e fotos também. Beleza, mandar um alô para Fábio Mozart, que foi o mestre de cerimônias na noite de ontem, né? Isso, tem uma foto dele aqui no Facebook. Também um alô para o Sanderli, que seria o mestre de cerimônias e parece que não compareceu. Não apareceu, né, Palhano? E um alô também para o nosso companheiro delegado da Polícia Federal lá em Maceió, Joaci Avelino, companheiro conterrâneo nosso que esteve presente, e o companheiro Osório Cândido, que é de Campina Grande, e de surpresa chegaram lá para prestigiar o evento, e também para Dr. Damião Ramos Cavalcante, que esteve lá e inclusive se pronunciou a respeito do evento, elogiando bastante, que é uma coisa interessante. Também o companheiro Adeildo Vieira e o maestro Luiz Carlos, né, que estiveram lá presentes. Romualdo, parabéns ao Ponto de Cultura Cantiga de Iná de Itabaiana. Ponto de Cultura e ao público que estava presente, que foi, inclusive, a gente nem esperava aquele público todo, né? Então, a gente botou aproximadamente 70 cadeiras e ficou um bocado de gente em pé. A sociedade itabaianense mobilizada aí, né, através do Ponto de Cultura. O Damião Ramos, que é presidente da Academia Paraibana de Letras. Damião tem uma longa trajetória. Eu conheço o Damião desde da universidade, que ele também foi diretor do Centro de Educação. Além de aqui da universidade, não é isso, Romualdo? Isso. Além de outros que estavam lá presentes, que são personalidades da sociedade pessoense hoje, que são filhos de Itabaiana. Agora são 15 horas e 31 minutos. Vamos faturar aí, Beto? Solta aí o break comercial. Daqui a pouco a gente volta. ZYI 689, 1110 kHz. Rádio Tabajara M. João Pessoa, Paraíba. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. E para que eles desenvolvam seu potencial desde os primeiros anos, o governo federal, em parceria com as prefeituras, está implantando milhares de creches e pré-escolas em todo o Brasil. Até o fim do ano, serão mais de 6.000 contratadas. Acesse mec.gov.br e conheça as creches e pré-escolas públicas no seu município. Com o caminho de oportunidades, nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Tabajara e a bola pelo mundo. O Brasil teve uma das melhores seleções de todas as Copas do Mundo, mas não foi campeão.
O fato aconteceu em 1982, quando no dia 5 de julho, Paulo Rossi, italiano, marcou 3 gols contra 2 do Brasil, eliminando a seleção canarinha. Tabajara, bom motivo para se ouvir rádio. Tabajara, fazendo sucesso em seu rádio. Beleza, agora são 15 horas e 32 minutinhos, já de volta com o seu Alô Comunidade especial de Copa, especial de sábado. A partir de hoje nós estaremos com o programa no ar entre as 15 e as 16 horas, aí no intervalo desses 2 jogos, né? O primeiro jogo começa às 1 da tarde e o segundo começando às 16 horas. Nesse intervalo nós vamos fazendo aqui o Alô Comunidade. Hoje estamos entrevistando o professor Romualdo Palhano, que lançou ontem o livro Itabaiana, Entre Fatos e Fotos, editora Sal da Terra. É um livro bastante importante, né, Palhano, para a historiografia da Paraíba e de Itabaiana. Fala um pouquinho de como se deu essa pesquisa, professor. Essa pesquisa é uma pesquisa de alguns anos atrás que eu venho localizando algumas fotos antigas da cidade de Itabaiana, e principalmente eu inicio com fotos de 1912, né, que foram localizadas e estavam em arquivos aqui na Paraíba. E eu trago mas na verdade essa é a minha terceira obra sobre a cidade, é uma trilogia. Eu trago alguns fatos, né? Por isso que Itabaiana, entre fatos e fotos, na verdade, no primeiro momento do livro, ele praticamente tem 2 partes. A primeira parte são alguns fatos históricos interessantes, e a segunda parte são fotos analisadas, refletidas, identificadas em seu período, em seu momento. Contextualizada, com o prefeito que fez tal atividade, tal transformação urbanística na cidade. Então as fotos são todas, nós temos aí fotos de 1912 a 2014. Romualdo, a cidade é fundada em que data, Itabaiana? Qual é a data inaugural? Eu não lembro, é no século XVIII, né? Inclusive o primeiro cemitério que foi indígena, ele foi encontrado no Alto dos Currais, pelo IFAEP. Ah, foi? Exatamente. E o cemitério indígena, o primeiro cemitério da cidade realmente, urbano, ele hoje é uma avenida, na verdade, né? Ali atrás do Coreto você conhece, porque na verdade o Coreto ele surge em função da igreja de Santo Antônio, né? Porque ele vai ser o palco do arraial. Certo. Então o Coreto possivelmente ele já teria sido projetado há muito tempo, e em 1914, que ele agora completou 100 anos em maio. Da igreja de Santo Antônio, que tem uma história, né? A igreja de Santo Antônio, que foi uma igreja que foi construída pelo Curtume Santo Antônio, né? Não, aí já é a segunda igreja de Santo Antônio. Igreja, né? Essa igreja do Curtume Santo Antônio, que foi inaugurada em 1901, ela foi inaugurada em 1918 ainda, exatamente no ano que foi dado a ordem pelo governo do estado para demolir a igreja de Santo Antônio, que ficava na Praça do Coreto. A primeira. Essa que está na capa do livro, qual é? Não, essa é a igreja matriz, de 1901. Está com 100 anos também já. Então, uma das questões interessantes é, por exemplo, o cemitério, né? Eu estava falando, foi encontrado pelo IFAEP um cemitério indígena, no Alto dos Currais. E eu tentei localizar o primeiro cemitério da cidade, era exatamente ali, onde hoje é a rodoviária, por trás da rodoviária era o cemitério de Itabaiana. Então, esse cemitério, ele passou muito tempo abandonado, e a cidade foi crescendo, porque a cidade era até nesse espaço. Depois o prefeito Odilon Maroja, ele compra um novo terreno para o cemitério, e com mais uma década basicamente este cemitério antigo é desativado. E essa história desse cemitério, a questão política da igreja que dominava, né, quem administrava o cemitério, e vamos demolir o cemitério, não mais num determinado... Aliás, para que esse cemitério fosse demolido, os políticos conseguiram transferir o padre, né, para outro local, e aí veio um outro. Com esse outro que veio, foi que ele deu a ordem para o cemitério realmente ser demolido, para poder abrir a Avenida Cônego Tranquilino.
Qual foi a ordem religiosa que... Ou seja, o padre a religião católica mesmo. O pároco da cidade não queria a demolição. Aí pegaram Fileto Pires, o nome do padre. Ele não deixou de forma alguma demolir o cemitério. Aí foi necessário a questão política entrar no meio, transferiu o padre, virou outro padre. Com esse outro padre ele assinou para que o cemitério fosse realmente demolido. Esse outro padre, o nome dele? Eu esqueço agora. Esquece, né? Não, queria Mas saber... tá no livro. Geralmente tem uma ordem católica por trás da fundação dessas cidades. Eu queria saber se foram beneditinos, se foram os franciscanos, quem é que está por trás aqui da primeira construções eu não e da primeira igreja, né? Que geralmente o marco é a igreja na cidade. É porque, na verdade, a igreja de Santo Antônio foi uma das primeiras igrejas. Tem uma outra que eu esqueço o nome, mas essa igreja não sabe nem de vestígio dela. Mas a Santo Antônio, quando a cidade vai crescendo, aí há necessidade de construir a igreja matriz. Uhum. E aí depois acontece a demolição dessa igreja, que não deveria ter sido demolida porque é histórica, né? É verdade. Mas a época... Ô, Romualdo, como é que foi que nasceu a ideia de produzir esse livro? E qual é o fato mais pitoresco, mais importante que você narra nesse livro aí, para a gente ter uma ideia do apanhado que você fez para lançamento dessa obra? A ideia foi o seguinte: primeiro a minha relação telúrica com o local, né, com a cidade. E o que se encontra nesse livro, na verdade, foi um apanhado de vários anos. Quando eu comecei minha pesquisa do doutoramento, com o objetivo do meu objeto de investigação, tudo que eu encontrava sobre Itabaiana eu ia guardando, ia separando. Não deixava nada para trás ou esquecido. E aí eu fui juntando esse material para, no futuro, preparar uma obra. E foi exatamente isso que surgiu. Então aqui tem documentos que foram encontrados durante o meu doutorado e durante o meu pós-doutorado. Eu apenas fui analisando cada documento desse e chegou a oportunidade de concluir essa obra, né? Entendeu? Então, concluí em função disso, de vários anos em que eu fui localizando esses documentos. Uhum. O fato mais pitoresco é o seguinte, que muitas vezes a gente não acredita, né? Mas tem dois fatos importantes que eu inclusive citei ontem. Um é a bicicleta, né? Um jornal coloca uma notícia de que as bicicletas estão com muita velocidade no centro da cidade e já havendo atropelamento, né? Então são coisas inimagináveis hoje, né? Você imaginar que da mesma forma que o... Oi. Deixa ele concluir, Palhano. O nosso não, né? Está no meio da bicicleta. Vai lá, quando eu concluir eu digo. Então, veja bem, hoje é muito comum você ouvir no jornal, fulano foi atropelado, o trânsito tal, coisa e tal. Na época, quer dizer, há 100 anos atrás, isso se dava em função da bicicleta. É impensável, possivelmente, né? Mas aí essa notícia da bicicleta, que estava com muita velocidade, gente dirigindo a bicicleta, pilotando de qualquer jeito, não sei o que, passando direção por perigosa, cima. Né? Direção perigosa na bicicleta, né? Então isso é um fato interessante. Fala. Um nosso ouvinte, diretamente de Itabaiana, Severino Ramos, ele ligou dizendo aqui que, pelo que ele está sabendo, foi o Monsenhor Coelho que determinou a derrubada da igreja de Santa Antônia. Monsenhor Coelho. Então o Monsenhor já foi o interventor da história, né? Foi o interventor, que autorizou a demolição. É porque, por um lado, aí nós temos três... Obrigado, companheiro. 3 pontos de partida. Uma política local, política administrativa. Isso. Outra a igreja e outra a população. Então, houve manifestação desses três segmentos da sociedade. Né? Então, daí, nós temos aí na obra algumas notícias de jornais. Porque o cemitério está abandonado, não sei o quê. Aí outros, não, mas eu tenho familiares, coisa e tal, que foram sepultados. Então, nós tivemos essa relação aí desses 3 segmentos. E um outro fato pitoresco que eu achei extremamente importante foi a questão de um circo que chegou na cidade. E havia segundo o jornalista, que eles não assinavam, né, na época,
uma moça muito bonita, tudo mais. E ela pulava de uma certa altura do circo entre facas e facões. E ela caía numa espécie de colchão, não é? Que a queda seria amortecia. E na hora que ela foi pular, o batente que ela estava em cima dele, que era de madeira, quebrou e ela foi degolada. Ela caiu lá embaixo e foi degolada. Nossa. Ela errou o alvo, né? É uma tragédia circense na cidade. Eu tô vendo aqui que tem uma foto da estação ferroviária, né? E me parece que Itabaiana, ela foi vanguarda em várias coisas, como por exemplo, chegou energia elétrica lá mais cedo, Fábio Mozart estava me contando que me parece que televisão e rádio também teve uma vanguarda em Itabaiana, e a questão do trem. Como é que você vê essa coisa de Itabaiana ter passado por todo esse processo de as coisas chegarem bem mais cedo por lá e de hoje se encontrar numa situação um tanto quanto desfavorável? Aliás, antes de Campina Grande. Antes de Campina Grande, de Guarabira. Exatamente, e por aí vai, né? Porque o ramal de Itabaiana chegou antes de Campina Grande. Campina Grande chegou em 1907, em Itabaiana em 1901. Bom, aí a questão é o seguinte, a ascensão de Itabaiana, eu conto até em outra obra isso também, ela se deu no início do século XX, principalmente com a inauguração daquela rua que tem um ponto de cultura, o Coronel Firmino Rodrigues, foi ele quem era o empresário e que inaugurou em 1901 o Curtume de Santo Antônio, que exportava até para o exterior, né? Que hoje não mais existe praticamente, só o espaço geográfico lá. Por outro lado, a questão da implantação da malha ferroviária, porque Itabaiana é um ponto, é um centro. Lá se divide para Paraíba, para Fortaleza, para Campina Grande, Fortaleza e para Pernambuco. Através da malha ferroviária. Exatamente. Né? Então, o processo de desenvolvimento da cidade foi esse. E também os administradores. Por exemplo, em 1914 foi inaugurado o Coreto. Em 1916, Itabaiana era uma cidade cobiçada. As pessoas iam... Se existia alguém doente aqui na capital da província, ele escolhia os ares de Itabaiana para relaxar, para se recuperar. Uhum. O clima, a vegetação, a cidade era completamente arborizada. Uhum. Dá para você ver aqui o Severino Ramos ligou de novo para registrar que em 1948 foi o Monsenhor Coelho que batizou ele. Isso, tem inclusive uma história interessante da grandiosidade da cidade de Itabaiana, daquele que se tornou até filme, né? Que era o Madame Satã, né? Isso. Madame Satã, ele conta sobre história de Itabaiana, que ele ficou abismado quando chegou em Itabaiana pela grandeza da cidade naquela época. Inclusive, se eu não me engano, no Rio tem um bloco de carnaval que é a Madame Satã. Uhum. Um bloco de carnaval. Então, veja bem, inclusive, em outro artigo meu, eu coloco o presidente da Paraíba, ele morou em João Pessoa. Se não me engano, Antônio Morou Pessoa. Morou em Itabaiana. Sim. Morou em Itabaiana, na Praça do Coreto. Qual deles? Se eu não me engano, Antônio Pessoa. Sim. Veja bem, a questão é o seguinte, Itabaiana, na verdade, não se chamava hoje praça, como se chama, né? Era jardim público. Uhum. O mais bonito, o mais organizado jardim público da Paraíba era em Itabaiana. Muito mais do que aqui na capital. Tanto é que as pessoas saíam daqui para lá, de Pernambuco para Itabaiana. Principalmente essa área da Praça do Coreto e a arborização. Tem uma foto aí que é de 1956, que a prefeitura retirando árvores no centro da cidade. Eu identifiquei essa foto, foi no período do José Silveira, ele fez essa derrubada de árvores para colocar a luz elétrica que vinha de Paulo Afonso. Então tem todo esse... Que, por sinal, a luz elétrica que foi inaugurada na cidade de Itabaiana na mesma data em que foi inaugurada aqui em 1912. Foi quando foi inaugurada aqui em João Pessoa. Exatamente. Quando foi inaugurada em João Pessoa, foi a única cidade do interior do estado da Paraíba que teve a inauguração da luz elétrica na mesma data em que foi inaugurada na capital. Itabaiana, inclusive, chegou a ter um teatro. Na verdade, não se tem vestígio desse teatro, que foi na rua 13 de Maio, que era o Teatro da União de Artistas e Operários. Uhum.
Infelizmente, não foi construído um edifício teatral, né, que nós teríamos hoje como uma fonte cultural importantíssima. Isso. Agora me diz uma coisa, o coreto, né? A gente vendo fotos aqui do coreto, coisa e tal, ele mostra também essa coisa da cidade gravitar também muito em torno da cultura. E você está dizendo aí que parte dessa cultura nasceu da necessidade dos próprios trabalhadores, do pessoal que vivia na cidade, que precisava também fomentar a sua manifestação cultural. E eles eram organizados, porque eles tinham a União de Artistas e Operários, que era uma organização política dos artistas e dos operários. Inclusive com uma bebendo na fonte anarquista. Isso, exato, porque nessa época era muito forte. Exatamente. Toda organização sindical e operária tinha uma questão cultural também ali alimentando... Vida dos operários italianos. Né? Exatamente. Por causa da tradição italiana da organização dos trabalhadores. Ô Romualdo, essa questão do coreto, dessa agitação cultural, como foi que ela influenciou em Itabaiana hoje ser, ainda hoje é uma referência cultural no estado da Paraíba? A gente tem visto muito isso aqui nesse programa, dada a peleja de Fábio Mozart em estar expondo, né, os talentos culturais de Itabaiana. Como é que isso impulsionou? Olha, eu penso que o coreto, na verdade, foi o grande teatro, poderíamos dizer, como uma representação do grande teatro grego, não é? Como o que era o teatro grego para a Grécia, o que foi o coreto para Itabaiana, e que ainda é hoje. Né? Exatamente. Aberta, né? Lá era onde existia a apresentação, o namoro, lá era onde existia a apresentação das bandas, a quermesse, era o pavilhão era o arraial, né, na frente da primeira igreja que existia, né? Então, as manifestações culturais, todas aconteciam ali. Eu, inclusive, com 9 anos de idade, eu cheguei a assisti-lo do Gero, com sua trupe, que é uma trupe tendo como fonte a comédia dell'arte, né? Eu assisti lá no coreto. Com direito à distribuição das garrafinhas. Garrafinha de pitu, caranguejo, coisa e tal. E São João da Barra. Mas naquela época a garrafinha não vinha vazia como a Coca-Cola, não. Vinha com a cachaçinha dentro, tudo, né? Tudo grátis. Então tá. Então, por aí que você explica esse celeiro, né, de música, literatura e teatro. Né, acredito que sim, principalmente região. Pela questão da União de Artistas e Operários. Depois da União de Artistas e Operários, a grande fonte realmente, eu tenho estudado tudo isso aí, foi o Colégio Estadual de Itabaiana, quando foi fundado, né, e que a partir do Colégio Estadual de Itabaiana surge... o Grupo Experimental de Teatro de Itabaiana. Então, a União de Artistas e Operários, ela vai ter aí, até 1920, 22 por aí, ela ainda chega até esse ponto, basicamente, até a década de 20. Né? E a partir daí, há uma estagnação, de certa forma. Quando se inaugura o Colégio Estadual, aí há outro boom da questão cultural. Inclusive, o GET, o Grupo Experimental de Teatro de Itabaiana, em sua maioria são aqueles alunos egressos do Colégio Estadual de Itabaiana, né, como o pailano Fábio Mozart. Isso. Você estudou lá na rede pública também, não? Homem, pelo amor de Deus, segura a conversa, eu estudei 7 anos no Colégio Estadual de Itabaiana. Qual era o professor mais cultural da sua época? Eu acho que, eu lembro muito do Poti ainda, que na verdade não chegou a ser meu professor, mas foi professor do pailano, né? Uhum. Então, era uma pessoa que trabalhava muito essa questão cultural lá no Colégio Estadual de Itabaiana. E o Poti eu também o cito na obra O Teatro na Terra de Zé da Luz, que hoje mora em Santa Rita, né? Uhum. E nós tivemos também, por exemplo, esqueço o nome do juiz, Reginaldo, o juiz Reginaldo, ele fomentava muito essa questão cultural, inclusive nos apoiou muito no grupo, com o grupo de teatro, com o GET. Aí daí saiu figuras como eu, Pailano, Sanderli, Fábio Mozart, José Avelino, né? Norberto Araújo e por aí. Ô Romualdo, como é que foi o impacto ontem desse livro? Mais um livro que você também lança lá na cidade de Itabaiana. Como é que a sociedade recebeu? Vocês me disseram que muitos filhos de Itabaiana que já não moram mais lá compareceram ontem.
Como é que você analisa todo esse refluxo aí, esse retorno dos filhos de Itabaiana, dando esse retorno para a cidade? Olha, eu acredito que assim, esses eventos que o Ponto de Cultura vem fomentando e concretizando, um lançamento de um livro, por exemplo, ele se torna, cada evento desse, um ponto de convergência, não é, de uma retroalimentação dessas pessoas que vêm para participar de um evento desses, das pessoas da própria cidade que vão estar lá sabendo que nós estamos publicando uma obra que tem a ver com a cidade, porque, veja bem, eu tenho estudado algumas cidades aqui na Paraíba e eu observo uma diferença, inclusive da questão da minha tese de doutorado, entre Mamanguape e Areia. Por exemplo, Mamanguape hoje ela sofre muito nessa questão de registros, né? E nada mais, nada menos, da minha contribuição, a cidade tem três obras. Então, o que aconteceu com Areia? Areia, além de muitas pessoas escreverem sobre a história de Areia, o espaço físico da cidade, muita coisa do espaço físico, ele não foi modificado, ele foi sendo mantido. Mamanguape é outra coisa. Mamanguape, poucas pessoas escreveram sobre a cidade, os prédios antigos praticamente já não existem mais, ou estão deteriorados, ou abandonados. Então, por exemplo, pouca gente sabe que Mamanguape deu uma imensa contribuição com o teatro na Paraíba no século XIX. E lá foi o teatro que hoje só temos as paredes, que é o Teatro Santa Cecília. Pouco se fala nesse teatro, né? Hoje se fala muito no Teatro de Areia, que é o Teatro Minerva, mas no mesmo período Mamanguape também deu a sua contribuição com o seu Teatro Santa Cecília, que hoje é uma escola completamente deteriorado. O que explica que a Areia continue tendo o seu teatro hoje e Mamanguape tenha deixado de ter, se a Areia conseguiu garantir até hoje, até os dias de hoje, o seu teatro? É exatamente essa questão, porque houve um desleixo pela própria comunidade em relação aos edifícios, né? Aos edifícios importantes. E por outro lado, em Mamanguape, poucas pessoas escreveram sobre a cidade. Em Areia, tanto, nós temos muitos livros sobre... Não é só aqui na Paraíba. Se você for no Arquivo Nacional, a pesquisa que eu fiz, o que é que existe de Areia? Você vai encontrar muita coisa sobre Areia. Mamanguape. Tem alguma coisa sobre o Barão de Mamanguape. Uma foto de Mamanguape você não encontra. Foto do Teatro Minerva, que era o Teatro Recreio Dramático antes, você encontra em qualquer arquivo desse no Rio, São Paulo. Né? Então... É preciso... A questão do registro mesmo. Do registro. Né, é importante o registro para as cidades, né? E trabalhando, algumas pessoas já estão escrevendo sobre a cidade, o próprio Fábio Mozart, né? Tem que resgatar mesmo. Porque isso é importante, porque... questão da memória, as próximas gerações, a gente não sabe o que vem por aí, né? Pois é. São 15 horas e 55 minutos. Deixa eu mandar um alô aqui, Romualdo, para Dulcivânia Freitas. Ela tá facebookando aqui. Eu disse que estava entrevistando você e ela já postou aqui, mandando um abraço. Caramba! Dizendo que você é compadre dela e mandando um alô aqui pra você. Um abração aí pro meu afilhado Joaquim, né, que tá ouvindo aí no Amapá, caramba. Dulcivânia que nesses dias tá pelejando aí, talvez a gente tenha de volta aqui na Paraíba, Dulcivânia Freitas, grande jornalista da Embrapa, colega da Embrapa, fazendo um belíssimo trabalho. Ela tá fazendo cordel, tá pelejando também, né? Essa menina é de Guarabira mesmo. Caramba! Não nega a raiz. Olha, quero mandar um alô também pro meu compadre, na verdade ele é meu afilhado lá em Brasília, Paulo Henrique, e também para mandar um alô especial para Zizi Farias e Kleber Zen, que nos acolheram nesses dias em que eu passei em Brasília com Fabiana. Ficamos aí entre a casa de Zizi e a casa de Socorro Brito, principalmente com a companheira Socorro Brito e também o seu filho aí, o Saulo Brito, que nos deram a guarita aí mais de uma semana, Palhano, nessa peleja lá de Brasília. Pessoal do Guarabira que mora em Brasília e que tem uma república paraibana muito grande na capital federal. A gente mandar um alô especial para os companheiros que residem em Brasília. Também Olanise Santos, que também está
trabalhando no MDA em Brasília e também residindo na capital federal há quase 10 anos, na verdade, Olanise Santos. Mandar um alô para Andressa Ribeiro, que companheira lá da Citex. Na verdade, ela saiu da Citex, está morando em Santa Rita e já deu a luz, viu, Palhano? Já deu a luz, né? Nesse dia a gente precisa fazer uma visita aí. Para o xixi do bebê. O xixi do bebê é de Andressa Ribeiro, um alô especial para a companheira Andressa, da comunidade Citex. Quem está também interagindo conosco é Dida Fialho, aqui pelas ondas do Facebook, direto da internet. Agora são 15h57, companheiro. E apesar da missa de corpo ausente, nós estávamos aqui preocupados com o companheiro, acompanhando o processo de recuperação do companheiro Dalmo Oliveira, viu? Você não se preocupa, não foi só o pessoal lá que estava preocupado com você, não. Nós estávamos aqui também. São 15h57, eu acho que está em cima da hora, porque o pessoal vai entrar aí em cadeia, né? Às 3 horas, eu acho que é melhor a gente trabalhar Vamos agora, trabalhar já para encerramento. Você tem uma noticiazinha rápida aí? Não, acho que ainda dá tempo ler. Tem umas notícias. E perguntar a Romualdo qual é o próximo passo, o próximo lançamento, onde é que ele pretende, inclusive, distribuir o livro Itabaiana, entre fatos e fotos. Onde é que a gente compra esse livro aqui nas imediações? Aqui em João Pessoa, na livraria do Luiz e no Sebo Cultural de Heriberto. Já estão disponíveis, né? Em Itabaiana, na Mega Foto, e no Ponto de Cultura Cantiga de Niná. No Mega Foto, na Rua do Rio, o Mega Foto, que é de Irã. O pessoal que está escutando de Itabaiana, é o Mega Foto do companheiro Irã e Cíntia Palhano. E no Ponto de Cultura, que fica na Boca da Mata. É isso mesmo. Romualdo, você vai vender pela internet? Como é que tá o cara que é de Itabaiana, que mora lá nos Estados Unidos? Quem vende pela internet é o Sebo Cultural. Tá na estante virtual. Estante virtual, okay. Mas aí qualquer contato também posso enviar. E qual é o próximo passo das suas pesquisas? O próximo passo é o seguinte: eu estarei lançando agora em julho próximo, no Amapá mesmo, o meu 5º livro de poesias, que é Aventuras Poéticas. E tem uma outra obra infantil, A China é Aqui, que vai ser para outubro também, lá no Amapá. Os dois na área de poesia, né? Aqui na Paraíba eu tenho uma obra que eu estou escrevendo, que é sobre nosso trabalho aqui na Paraíba, que é sobre o grupo de teatro Suspensório Produções Artísticas. Suspensório? Então, vamos Suspensório Produções Artísticas. Publicar um livro sobre o trabalho do grupo de teatro Suspensório Produções Artísticas, do qual participei aqui na década de 80. Certo. Era ele, Carlos Cartacho. Nós fizemos um trabalho interessante e aí vamos registrar esse trabalho com fotos, tem que registrar, né? É bom, é importante. 16 horas, Palhano. 16 horas, vai começar o jogo. Vamos começar. Boa tarde a todos e todas. No próximo sábado estaremos aqui mais uma vez, às 15 horas, né? 15 horas no próximo sábado. Pessoal, avisando a Fábio Mozart para se preparar se ele quiser trazer um entrevistado para o próximo sábado, às 15 horas, aqui na sua Tabajara AM. Até lá. CYI 689.110 kHz, Tabajara, João Pessoa, Paraíba. Açaí. Ofertas de arrasar só o Açaí tem. Leite em pó integral Aurora, R$ 2,99 o pacote de 200 gramas. Sabonete Dove Fragrâncias, R$ 1,45 a unidade de 90 gramas. Cerveja Kaiser, R$ 1,15 a lata de 350.